Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje vamos falar de um dos maiores problemas da indústria dos games quando jogos são lançados antes da hora, títulos que tinham tudo para brilhar, mas acabaram ficando marcados pela pressa, por crises internas e por lançamentos desastrosos. Então prepara aí o fone porque a gente vai revisitar alguns dos casos mais polêmicos da história dos videogames. A indústria dos games é movida por prazos, expectativas e, claro, pelo hype da comunidade, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Muitas vezes a pressão de investidores, a necessidade de lançar em datas estratégicas ou até problemas de bastidores resultam em jogos que chegam ao mercado inacabados. E é sobre esses momentos que vamos conversar agora. Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bloco 1, o impacto da pressa. Para começar, vamos falar da pressa. Prazos curtos são inimigos da qualidade e a história prova isso. Um exemplo clássico é o infame ET do Atari 2600. O jogo foi desenvolvido em apenas 5 semanas para aproveitar o sucesso do filme e o resultado foi um desastre absoluto. O título não só foi criticado por sua jogabilidade confusa, como também ajudou a empurrar a indústria para a crise dos videogames de 1983. Esse é dois melhores exemplos de como a pressa pode arruinar um produto que deveria ser promissor. Bloco 2. Crises internas e desenvolvimento problemático. Mas nem sempre a culpa é só do tempo. Muitas vezes o verdadeiro problema está no caos dos bastidores. Um caso recente é Anthem, lançado em 2019 pela BioWare. O jogo prometia revolucionar o gênero, mas sofreu com mudanças de direção, má gestão e decisões de última hora. O resultado foi um título inacabado, com sistemas quebrados e que rapidamente perdeu relevância. Outro exemplo da mesma desenvolvedora é Mass Effect Andromeda. O jogo sofreu tanto durante a produção que acabou marcado por animações bizarras e uma recepção desastrosa. Dois casos que mostram que mesmo grandes estúdios não estão imunes a crises internas. Bloco 3. Lançamentos desastrosos recentes. E agora, quando falamos de lançamentos recentes, é impossível não citar Cyberpunk 2077. Foram anos de hype e marketing massivo, mas no lançamento o que o público recebeu foi um jogo cheio de bugs, problemas de desempenho e versões praticamente injogáveis no PlayStation 4 e no Xbox One. Só depois de muitos patches o jogo começou a se aproximar da promessa feita pelos trailers. Outro exemplo é Battlefield 2042, que chegou cheio de problemas técnicos e mecânicas que simplesmente não funcionavam como o esperado. O lançamento foi tão polêmico que até hoje é lembrado como um dos piores da franquia. Bloco 4. A pressão do mercado e datas estratégicas. E tem também a questão das datas estratégicas. Muitas empresas simplesmente não querem perder períodos como o Natal ou a Black Friday. Foi exatamente isso que aconteceu com Assassin's Creed Unity. O jogo foi lançado cheio de bugs e problemas visuais, mas a Ubisoft não quis abrir mão da janela de vendas de fim de ano. Mesmo depois de vários patches, o estrago na reputação do jogo já estava feito. Bloco 5. Quando os patches salvam ou tentam. Mas nem tudo é tragédia eterna. Alguns jogos conseguem se recuperar com o tempo. No Man's Sky é um ótimo exemplo. Ele foi recebido como uma decepção no lançamento, mas com anos de atualizações se transformou em um dos melhores jogos de exploração espacial da atualidade. Outro caso marcante é Final Fantasy XIV. A versão original fracassou tanto que a Square Enix decidiu praticamente apagar o jogo e recriá-lo do zero, lançando a Realm Reborn. Hoje, ele é considerado um dos maiores MMOs do mercado.
Bloco 6, o peso da reputação. Mas existe um detalhe importante, a reputação. No mundo conectado de hoje, um lançamento ruim pode ser destruído em poucas horas pelas redes sociais. E quando isso acontece, não há marketing que segure. Empresas precisam entender que, às vezes, atrasar um jogo é muito melhor do que enfrentar o caos de um lançamento desastroso. Esses casos mostram que a pressa e a falta de preparo custam caro, até porque quem tem pressa come cruzinho mesmo. E, embora patches e atualizações tentem salvar a situação, a primeira impressão é a que fica. Claro que alguns jogos conseguem se redimir, mas a mancha inicial sempre vai estar registrada na história. A grande lição é melhor demorar e entregar algo bom do que apressar e entrar para o hall dos lançamentos desastrosos. E aí galera, qual foi o jogo que mais te decepcionou no lançamento? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês e quem sabe a gente não traz isso em um próximo vídeo. Não esquece de deixar o like maroto para dar aquela força para o canal, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sou o Sony, esse é o Game Replay News e a gente se vê no próximo vídeo.